Bem-vindos a mais um InConnection. O programa de hoje leva você para um passeio pela Disconnection Design, que reuniu mentes pensantes e inspiradoras para mostrar um novo projeto que vai dar muito o que falar. Também fomos conferir o que está acontecendo no universo da mobilidade elétrica diretamente da BYD Carmais. Começamos pela Disconnection Design, que reuniu Álvaro Garneiro e Júlio Capuan, convidados de Pablo Guterres, para apresentar um novo movimento que tem dado muito o que falar no litoral cearense. Vem conferir com a gente. O InConnection foi convidado para um coquetel bem especial promovido pela Disconnection. Um encontro bem exclusivo que está contando com grandes nomes como Álvaro Garneiro para falar sobre o potencial do nosso turismo e também o litoral aqui do Ceará. Bora lá com a gente! Além de uma curadoria de móveis assinada por designers conhecidos mundialmente, a Disconnection tem uma forte conexão com arte e cultura e a nossa brasilidade. Abrindo suas portas para experiências que vão além do convencional, o espaço já virou ponto de encontro e um ambiente que inspira e conecta pessoas. A Disconnection é um convite para uma revolução estética, para uma revolução de experiência. O que a gente quer é transformar casas em lares com alma, e levar o patamar desse Ceará, que já é chique pra caramba, para um outro lugar, sabe? Mas sempre muito autêntico, sempre muito verdadeiro. Então também no design, também na arquitetura, o nosso papel é conectar o arquiteto cearense com o mundo, o designer cearense com o mundo, o artesão cearense com o mundo e o mundo com o Ceará. Especialista em hospitalidade e mercado de luxo e apaixonado por viagens, Pablo Guterres fala sobre a proposta desses encontros. Trazer bilhões de investimentos em euro, em dólar, em libra. Qual cearense que pode não se interessar por essa história? Isso pode transformar as nossas jornadas, né? Como cearenses, como cidadãos, como empreendedores. Então o propósito aqui nada mais é do que conectar cearenses genuínos com uma nova história que está acontecendo no Ceará. Álvaro Garneiro, que já viajou o mundo e conhece destinos únicos, destaca a beleza e o potencial turístico do Ceará. O Ceará está dando um show no quesito turismo. Eu acho que é o estado mais bem preparado para receber turistas de fora. A gente não sai dos 6 milhões de turistas, sendo 3 milhões argentinos. Então, a gente tem, o que eu falo, né, de ponto a ponto, o Ceará te recebe de um jeito muito especial, porque o cearense sabe receber, é uma mão de obra espetacular. Onde você vai no mundo tem cearense. Então, eu tenho esse carinho. E o que está acontecendo no Preá é um desenvolvimento muito organizado, né, por um investidor, e identificou aquilo como um potencial que eu falo que é a joia aqui do Ceará. A noite também foi para conhecer um dos projetos mais ambiciosos e ousados do Grupo Carnaúba, localizado no Preá, a poucos quilômetros de Jericoacoara. O destino é conhecido como um dos melhores lugares do mundo para a prática de kitesurf, e esse foi um dos motivos que levou Júlio Capua a decidir investir na região. Cada vez que você vai, você fica mais apaixonado, você vê mais oportunidade, mais coisa legal para fazer, e acho que isso vai virando um ciclo virtuoso que quando você vê, enfim, as coisas vão se encaixando, né? E vão começando a fazer cada dia mais sentido. Mas eu acho que foi um pouco isso, acho que já que é para fazer, vamos fazer grande, né? Acho que é um pouco a visão. Acho que a gente deu várias sortes, acho que na vida é sempre bom dar sorte, a gente conseguiu comprar bastante terra ali na época, ali 2019, 20, 21. Atraímos bastante sócios para sonhar junto com a gente nesse projeto. E agora estamos executando, né? Agora tem que trabalhar bastante tempo ali para ver tudo virar realidade. E agora levamos você até a BYD Carmais, onde aconteceu uma experiência imersiva sobre o mundo da mobilidade elétrica. Silenciosos, potentes e cheios de tecnologia, os carros elétricos chegaram para revolucionar o mercado.
E quem ainda pensa que eles são coisa do futuro, precisa vir aqui na BYD Carmais para entender do que eu estou falando. O futuro, ó, tá aqui, estacionado e carregando. A BYD Carmais chegou em Fortaleza há 3 anos com uma proposta inovadora, trazer para o Nordeste uma nova forma de dirigir, limpa, inteligente e tecnológica. E nesse pouco tempo, os veículos elétricos da marca vêm ganhando o coração dos cearenses, com um crescimento expressivo marcando recorde de vendas e cada vez mais carros elétricos nas ruas da capital. Em maio, nós como Carmais batemos o recorde, acima de 550 vendas dentro de um mês. E tudo isso nos faz projetar um futuro próximo e a própria BYD projeta em 2027, 2028 uma liderança de mercado no Brasil. Ela já está em 4º lugar, como foi mês passado. Quem diria que tão rápido, projeções tão grandes, com fábrica e ser líder no mercado tão grande que é o nosso país. Mas hoje é o 2º mercado da BYD no mundo. Então a importância do país é muito grande. Isso nos deixa muito confiantes para o futuro, para que cada vez mais os clientes venham entender a proposta da marca e a experiência das concessionárias, que realmente é diferente. O encontro integra a programação do ADVB Experience, uma iniciativa da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. O objetivo é promover momentos de trocas entre profissionais, empresários e lideranças, sempre com um olhar voltado à inovação. A ADVB segue firme com o propósito de encontrar essas pessoas que sabem que esse espírito associativo traz grandeza para as atividades profissionais. Aqui nós temos dirigentes de vendas e marketing, nós temos empresários, temos pessoas do segmento de comunicação aos montes e hoje a gente vai conectar todo mundo, conversando sobre temas que acontecem aqui nessas mesas, enquanto o evento propriamente dito no palco não começa, a gente tem um evento de bastidor que já começou. E é para isso que a gente existe e até aqui a gente tem colecionado ótimos nomes, pessoas extremamente relevantes no mercado para fazer essa troca cada vez mais rica. E para conectar o público de uma forma sensorial, uma experiência interativa foi criada pela Terra Vista 360. Usando tecnologia, a ação levou os convidados para participarem de jogos envolvendo os carros da BYD. Umas experiências imersivas promovidas pelo pessoal da Terra Vista 360, trazendo também uns games, umas atividades. Afinal de contas, a gente quer experienciar um pouco do que a marca é capaz de trazer para nós e não somente assistir uma palestra ou ouvir um determinado assunto, né? Então o objetivo desse evento em particular da ADVB hoje é trazer essa experiência para a prática. Durante a palestra, Henrique Aran apresentou tendências, números e planos para 2025 de uma das empresas que mais cresce no mundo quando o assunto é mobilidade elétrica. É o maior crescimento de uma montadora na história. Tudo isso por quê? Porque a gente trouxe para o mercado veículos tecnológicos, veículos seguros, conectados, confortáveis e com um bom custo-benefício. Ou seja, as pessoas estão descobrindo as vantagens de ter um veículo eletrificado. A gente diz que a BYD, ela não é uma montadora. A gente criou até uma classificação nova. Nós nos chamamos de uma Green Tech, uma empresa de tecnologia verde. Para você ter uma ideia, a BYD não só produz carros, ela produz componentes eletrônicos, painéis solares, baterias e até trens. A linha 17 Ouro do metrô em São Paulo está sendo equipada pela BYD. Ou seja, a gente tem mais de 120 mil engenheiros trabalhando diariamente para desenvolver soluções para ajudar o mundo a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. E para quem ficou curioso para conhecer o BYD de perto, a Carmais está de portas abertas com 9 lojas espalhadas pelo Nordeste. São 3 lojas em Fortaleza, uma no Juazeiro, uma no Sobral, 2 em Natal, uma em Mossoró e uma em Teresina, com projeção de expansão aí, então estamos aí em 3 estados prontos para atender todos os clientes, com toda a estrutura do grupo, confiança da marca, confiança do Grupo Carmais, falando em qualidade de vendas. Chegou aquele momento que todo mundo aguarda, o Flash In, que traz os melhores acontecimentos da semana diretamente do Portal In. E aí, pessoal, Flash In no ar com os melhores momentos que agitaram a semana. Vamos fazer nosso giro nos eventos que aconteceram nesses últimos dias,
com a cobertura do Portal In. E a gente começa já nesse clima do Dia dos Namorados. A marca Lenita realizou um encontro com o tema O Match Perfeito, com casais em um jantar. E todas as convidadas, claro, usaram looks Lenita. Vamos ver as imagens. A semana também foi marcada por novidades no mercado imobiliário. A Riva Incorporadora chegou em Fortaleza com muito estilo. O evento aconteceu no Pipo Restaurante e já trouxe aí alguns spoilers de projetos da marca que promete agitar o mercado imobiliário cearense. E tem lançamentos ainda esse ano, viu? Mais informações tem tudo lá no Portal In. E para fechar com chave de ouro, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu mais uma edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. A noite homenageou a dupla Chitãozinho e Chororó e reuniu grandes nomes da nossa música, como Zeca Pagodinho, Alceu Valença, Emicida, Simone Mendes, João Gomes e muitos outros artistas, juntando aí uma diversidade de ritmos. Olha só. Esse foi o nosso Flash-In, mas você já sabe. Semana que vem tem muito mais e para ver detalhes desses ou outros eventos, é só acessar o Portal In. O InConnection continua e eu vou ficando por aqui. Até mais. E agora vamos receber no InConnection o Dr. Tiago Alcântara, cirurgião plástico, sócio da clínica Clay, que vai nos falar um pouco sobre esse universo da beleza, do bem-estar e as novas técnicas de cirurgia. Não saia daí. Antes disso, vamos para um rápido intervalo. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no InConnection, cada vez mais focado nesse universo da beleza e do bem-estar, o Dr. Tiago Alcântara, sócio-diretor do Grupo Clay, que vai nos falar como é que está esse mundo da beleza, da cirurgia plástica e as novidades do bem-estar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Pompeu, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, né? O seu know-how aqui nesse mundo que a gente está aqui do empresariado e do mercado cearense. Mas a gente está ali como fundador do Grupo Clay desde 2019, nessa estrutura que a gente tem hoje de sociedade, do grupo que a gente tem lá, num lugar novo, há um ano, numa casa nova, linda, ali na Santos Dumont. Caiu no meu colo, a gente abraçou esse projeto, porque o mercado de saúde, estética e bem-estar, ele não para de crescer. A gente tem, ao contrário do mercado do Brasil, cifras sempre de 2 dígitos, crescimentos de 15%, 14%, às vezes 25% ao ano, de serviços estéticos, serviços médicos focados em beleza, como cirurgias plásticas, produtos estéticos cada vez mais pautados hoje numa mudança de consumo para parte limpa, verde, isso é super importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa parte também, eu acho que do wellness, do bem-estar. As pessoas têm cada vez mais buscado melhorar o corpo, melhorar a alimentação, melhorar a parte de sedentarismo. E é esse ecossistema que a gente transita ali em todas as nossas multi-especialidades ali no Grupo Clay. Conta um pouquinho como é que tudo começou. Você fez direito e veio bater na medicina. Como é que foi seu começo até chegar aqui nesse momento, que você está no melhor momento, né? Na minha época, né, isso há uns bons tempos atrás, não vou falar a minha idade aqui, só existia, você sabe, a UFC aqui medicina era um verdadeiro concurso público. Uma vaga para 150 para uma vaga, enfim. E aí não passei na primeira vez, acabei passando na Unifor para direito e estava lá super satisfeito. Me empolguei com o direito, eu acho até que o direito é uma área que todo mundo deveria saber um pouquinho. Mas o colégio que eu estudava me chamou para fazer o vestibular, ir para uma turma especial, e eu fiquei mesclando direito e o colégio durante um ano, até que no final do ano eu saí para fazer vestibular, deu certo passar aqui na Federal, isso lá em 2000, né, 25 anos atrás. E aí a gente formou, foi para São Paulo, fiz toda a minha especialização em cirurgia geral e cirurgia plástica lá, e em 2012 voltei para Fortaleza. E essa trajetória aqui já 13 anos de história aqui. E eu tive o privilégio de estar lá com você na inauguração do Grupo Clay ali,
na casa, né, que cede o grupo atualmente na Santos Dumont, um lugar realmente fantástico, diferenciado. E ali reúne várias especialidades, não só a cirurgia plástica. Eu queria que você contasse um pouco da estrutura do Grupo Clay, o que vocês oferecem lá. E eu sei que você tem aqueles tratamentos diferenciados que vão além, né? Fazem toda a diferença. A história do Grupo Clay, ela começou muito com uma percepção minha, que desde quando eu voltei, Pompeu, eu sempre digo assim, as pessoas, na verdade, elas não querem, acordei, eu tô com vontade de operar. Ninguém acorda com essa vontade, a pessoa quer se sentir melhor. E na cirurgia plástica tinha muito isso, assim, beleza, vamos operar, amanhã vamos operar, daqui a pessoa operava, 6 meses pior do que antes, com cicatrizes. O que é que os pacientes ficam bem, outros pacientes perdem o resultado de uma maneira tão rápida. E aí eu entendi que, na verdade, que a cirurgia plástica ela não deveria ser tratada como um atalho, que é o que 80% das pessoas procuram, né? E é o mal da humanidade, eu acho. Assim, todo mundo terceiriza hoje a culpa dos seus problemas, né? É fato. E essa parte do bem-estar era muito essa terceirização. O que é que a gente fez? Poxa, um paciente que vem para cá para fazer uma cirurgia, às vezes ele precisa emagrecer, às vezes ele tem que melhorar os seus marcadores inflamatórios, suplementar alguma coisa, tem que fazer a parte de atividade física. Às vezes são tratamentos não cirúrgicos, que a gente não precisa forçar uma cirurgia para ele atingir o resultado que quer. E aí agora, minha visão de empresário, quando eu trouxe esse paciente aqui para o centro desse ecossistema, poxa, ele precisa de nutricionista, de um emagrecimento saudável, de alimentação. A gente montou um núcleo de nutrição, nutrologia. Esse paciente, ele precisa, por exemplo, eu atendo basicamente mulheres. Saúde da mulher é super importante. A gente montou um núcleo de ginecologia, saúde e estética da mulher. A parte de cirurgia, que eu queria ter o controle de ponta a ponta, ter todos os cuidados diante da cirurgia, o pós. A gente montou uma equipe de fisioterapia totalmente especializada no preparo dos pacientes, num pós-operatório extremamente diferenciado. E essa mesma equipe, hoje, a gente é uma empresa focada em produto, em produto e serviço. O que é que eu quero dizer? O nosso ponto principal é o que a gente entrega lá, metodologias próprias. Então, a gente soma tecnologias e tratamentos que 1 mais 1 dá 5. Então, a gente consegue potencializar resultados com o know-how da equipe lá. E a gente montou serviços próprios, resultados diferenciados. E você foi lá na clínica, assim, a gente tem um foco também muito forte em experiência de cliente, né? Essa visão que o cliente hoje, quando a gente está falando de serviço, a experiência é que muda o jogo. Hoje, quando alguém chega na Clay, ele começa indo buscar a cirurgia, ou ele começa buscando uma melhoria na sua alimentação, como é que ele chega na Clay? Hoje eles chegam, a maioria dos pacientes chegam buscando a cirurgia. Mas hoje o carro-chefe, eu acho que do nosso volume de atendimento, sejam os tratamentos estéticos ainda não cirúrgicos, né? Aqueles que a gente traz resultados, a gente chama downtime, a pessoa ela recupera rápido, né? Não tem aquele rosto inchado, aquele período que precisa parar o trabalho, ninguém hoje pode te dar o luxo de parar. Então a gente tenta trazer resultados, tratamentos com resultados muito positivos, baixo tempo de recuperação, né, que a paciente já perceba resultados extremamente naturais e nosso jeito de trabalhar muito personalizados para cada um. Quais são hoje os tratamentos ou os procedimentos mais buscados? A gente tem 2 carros-chefes lá na clínica. Um é um protocolo próprio nosso, chamado harmonização abdominal, que a gente trata as 3 camadas, pele, gordura e músculo, de maneira não cirúrgica, com resultados impressionantes mesmo, mesclando tecnologias que a gente tem embarcada lá, com a mão de obra especializada da nossa equipe de fisioterapia. E hoje a gente tem tratamentos não invasivos, tratamentos médicos, extremamente eficazes. A tecnologia ela evoluiu muito para retirada de gordura. Então a gente tem hoje um protocolo chamado Easy Lipo, em que a gente consegue retirar pequenas porções de gordura, como a área e palma da mão, em seções. Então, região de flancos, face interna de coxa, mulheres têm muito aquela queixa da axila. Procedimentos que efetividade igual a lipoaspiração, porque é uma lipoaspiração de pequena área, extremamente seguro, feito no consultório, com anestesia local, bem tranquilo. Esse é um tratamento que está sendo buscado cada vez mais.
E outra é uma tecnologia chamada LipoLift, que é um laser que ele tem um comprimento de onda que ele trabalha compactação de gordura junto com a flacidez de pele. Então a gente tem resultados, por exemplo, de redução de linha de cintura imediatamente 5 centímetros, 6 centímetros, que vai melhorando ao longo de 3 meses. Já tivemos casos que é o nosso recorde, 15 centímetros de redução, né? Então a gente vai testando o que dá certo, o que não dá, a gente retira do nosso portfólio. Sempre o nosso principal parâmetro só está embarcado lá o que a gente tem resultado visível, comprovado, e que a paciente nitidamente perceba as mudanças, com segurança. E essa busca, né, por uma vida mais, eu diria, saudável, porque a pessoa vai estar mais feliz, né? Ela cada vez a gente sente mais, as pessoas estão mais longevas e estão se cuidando cada vez mais. E também agora com esses suplementos que são essas agulhinhas, né, os Ozempic da vida, os Mounjaro, como é que isso tem impactado o teu setor? O setor de emagrecimento, ele tem crescido absurdamente. Os análogos, né, o Ozempic, o Mounjaro, eles têm uma função muito forte, porque a obesidade é uma doença, né, no final das contas, a obesidade. Ela é uma doença que traz diversas outras doenças, e os análogos como o Mounjaro, como o Ozempic, eles têm uma função importante de perda de peso, mas ela não pode ser a muleta do paciente, porque senão ele foca naquilo ali, mas não muda o core, que é o comportamento. E eu me apaixonei tanto por essa outra parte aqui, Pompeu, que assim, eu fui buscar uma especialização. Eu sou a 8ª turma só no Brasil, no Einstein, chamado Medicina do Estilo de Vida. Terminei agora há pouco tempo. Olha que interessante. São 6 pilares para uma vida saudável. Eu acho que você vai concordar comigo que o meu pior, quando eu fui aprendendo, eu vi minha tragédia, sono. Sono hoje é o mal do século. A gente acha que dorme bem, mesmo quem acha que dorme bem, dorme muito mal, as telas, as coisas. O sono, ele é quase o nosso caminhão de lixo. Ele, todos os dias, se a gente dormir bem, ele limpa cérebro, né, substâncias nocivas no cérebro. Você gripa porque dorme mal. A alimentação, que a gente traz muito essa parte, né, da alimentação mais limpa, que é a nutrição como está hoje em dia. Atividade física, massa muscular isoladamente é o fator preditivo de longevidade mais importante do que qualquer outra coisa. A sua massa muscular com os 30 anos vai dizer se você vai estar acamado ou não aos 100, aos 90, aos 70. Manejo do estresse. Todo mundo hoje precisa disso. Conexões e relacionamentos humanos, como a gente se relaciona com as pessoas, e hábitos nocivos, tabagismo, alcoolismo. Isso aqui são coisas hoje que eu estou querendo trazer cada vez mais para a Clay. Sono é uma coisa que eu quero implantar lá. A parte de relacionamentos, manejo do estresse. Então são coisas que a gente está construindo lá, porque a saúde no final é física, mental e espiritual. E mental cada vez está mais forte, né? Mais forte. Então assim, essa é a nossa pegada, essa linha de pensamento. Doutor Tiago, e um protocolo desse, leva quanto tempo para a pessoa estar chegando lá com a queixa, isso fora do padrão, sei lá, 20% a mais de peso, vamos lá, criar uma situação hipotética. Ele está 20% acima do peso e ele quer ficar bem e quer usar o seu protocolo. Em quanto tempo, em média, a gente pode estimar? Hoje, os protocolos não cirúrgicos, a pessoa ela consegue iniciar imediatamente, né? Porque a gente, às vezes, no início do protocolo, já, por exemplo, embarca a nutricionista junto num trabalho desse de reeducação. Então, a gente consegue já imediatamente fazer isso. Algumas dessas tecnologias que eu te falei são sessões únicas, a gente já tem resultados muito fortes. Outros são tratamentos de 4 sessões, né, 6 sessões ali, mas a gente tenta, hoje o tempo é escasso para todo mundo. Resultados efetivos, extremamente imediatos. Quando a gente vem para a cirurgia, aí aqui envolve muito o comprometimento de cada um que vai lá. Porque tem pessoas que estão extremamente comprometidas já com o seu bem-estar e tudo, que elas chegam prontas. 15 dias ela está pronta para realizar uma cirurgia, se precisar corrigir alguma coisa. Mas às vezes tem pacientes que a gente leva 4 meses. Ela comprometida e engajada para mudar os hábitos, nunca treinava, não se alimentava direito.
mudança de comportamento ela leva tempo. E às vezes, Pompeu, eu gosto muito disso, a paciente ela chega, não quero mais operar, vem constrangida, eu digo, que bom, eu também não quero operar uma pessoa que não precisa. Né? Quando você veio para cá, você precisava e agora não. Então, nosso objetivo, na verdade, é mudar, virar essa chave, desenvolver a potência das pessoas que vão lá, porque essa autoeficácia, essa decisão de cumprir as metas, isso muda tudo para as pessoas. E hoje a gente também vê crescendo muito a quantidade de homens que vão buscar, né, esses tratamentos, né? Como é que é o share lá de vocês lá? Como é que é o... Hoje, era 95% mulheres. Hoje, eu acho que é 80% mulheres, 20% homem. Teve um crescimento do nada para 20%. E é tão interessante isso, porque assim, o nosso time inteiro ele teve até que aprender a lidar, porque são perfis de consumo e de comportamento totalmente diferente. O homem, ele não volta para resolver alguma coisa, ele quer resolver ali imediatamente, quer aquele resultado. O homem, se for como eu, não quer dor, né? São frouxos pra caramba. Então quer aquele resultado também que não seja artificial, cada vez mais natural. Doutor Tiago, a gente está aqui se aproximando do fim. É rápido demais esse programa. Eu já deixo aqui o espaço aberto para você voltar outras vezes, contando cada vez mais novidades e as tendências, né, desse mundo de wellness, da beleza, da cirurgia plástica. Cada vez mais tem feito a diferença e trazido alegria para as pessoas. Né? Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para essas pessoas que não estão felizes com o seu corpo. Como é que elas podem ir buscar lá na Clay? A gente tem um propósito que é nossa filosofia de trabalho, que a gente quer esculpir beleza de dentro para fora, inspirando e ajudando pessoas a transformarem seus mundos. Então, nosso objetivo lá é fazer essa pessoa tomar a rédea da vida dela, entender que os comportamentos eles vão ditar o bem-estar, a beleza física, a beleza espiritual, a beleza, enfim, como quer que seja. E a gente está lá como um maestro para conduzir todo esse processo nas pacientes, nos pacientes que querem essa melhor versão, essa jornada para a melhor versão, de uma maneira segura, natural, com tecnologia embarcada, mas ao mesmo tempo extremamente artesanal para cada um. A gente fica muito feliz em saber que temos aqui no Ceará uma clínica como a Clay, sabendo que tem profissionais como você, doutor Tiago, altamente capacitados, e mostra que o nosso estado, né, vem despontando não só como hub de turismo, não só como hub de inovação e de cabos de transmissão de dados, mas também na área da saúde, né? Isso. E a gente já está vendo também que o turismo no mundo todo está se voltando para buscar, em alguns centros, esse turismo de médico, né? Das cirurgias, dos implantes dentários, e quem sabe aí a gente, no Ceará, cada vez desponta mais nessa área. O que você acha? É bem isso, a gente tem essa filosofia, nossa missão é se tornar o hub de saúde, estética e bem-estar. O mercado europeu, ele tem crescido cada vez mais, as procuras das pacientes vindo para cá, é a rota mais próxima, né? Europa, Fortaleza. E a nossa cidade, ela tem estrutura, é uma cidade apaixonante, né? E se a gente conseguir, com investimentos, com estrutura, a gente trazer esse ecossistema de saúde do turismo médico para cá também, eu acho que vai ser extremamente salutar para a economia local, para a melhoria de tudo, né? Que quando o ecossistema cresce, todo mundo cresce junto. Né? E o Fortaleza, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores focos de cirurgias e cirurgiões plásticos de resultado, de qualidade e muito procurado no Brasil. A gente se despede, doutor Tiago. Aguarda você novamente no próximo sábado para mais uma grande entrevista.